O que são FODMAPs? Eu sou a Alana Mello, nutricionista de saúde gastrointestinal. E esse é um canal para te ajudar na sua saúde digestiva e intestinal. Então, se você gosta de assuntos como esse, já se inscreve. A sigla FODMAPs, ela vem do inglês, onde o F significa fermentáveis, O, oligosacarídeos, D, disacarídeos, M, monossacarídeos, o A vem do inglês and, que significa e o P significa polióis, então, e polióis. Todos esses nomes que eu falei, oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos e polióis, são carboidratos de difícil digestão. Como a gente não consegue fazer uma boa digestão desse tipo de carboidrato, as bactérias fazem a fermentação deles. São considerados carboidratos altamente fermentáveis. Existem pessoas que são mais sensíveis a esses carboidratos, ou seja, não conseguem mesmo, têm uma dificuldade ainda maior de fazer essa digestão e acabam tendo desconfortos quando consomem alimentos que têm esse tipo de carboidrato. Além disso, existem condições relacionadas à saúde gastrointestinal em que esse tipo de alimento pode gerar ainda mais desconforto, como é, por exemplo, o caso da síndrome do intestino irritável, como é o caso do supercrescimento bacteriano no intestino delgado, que se chama SIBO, ou até outro tipo de disbiose que não seja SIBO. E quais são os sintomas que você pode ter quando você consome esse tipo de carboidrato? Você é mais sensível a ele? Ou você tem alguma dessas outras condições que eu falei relacionadas à saúde gastrointestinal? Você pode ter dor abdominal, gases, distensão, diarreia. Em alguns casos, pode gerar até mesmo constipação. Esses desconfortos podem acontecer porque quando as bactérias fazem a fermentação desses carboidratos, elas liberam gases. E essa alta liberação de gases pode fazer com que você tenha mais gases mesmo intestinais, mas também pode fazer com que você tenha esses outros sintomas, porque isso mexe ali até mesmo às vezes com a sua movimentação intestinal. Na síndrome do intestino irritável, por exemplo, como é o intestino mais sensível, você pode ter mais dor, você pode acelerar ou diminuir muito essa movimentação intestinal. Então, esses sintomas para pessoas que têm síndrome do intestino irritável ou que estão passando por uma SIBO, eles podem ser mais acentuados. Se você está aí curioso para saber quais alimentos têm esse tipo de carboidrato, eu já vou te contar. Mas antes, se você gostou do vídeo até aqui, já deixa o seu like para que esse vídeo chegue em mais pessoas que precisam saber sobre esse assunto. Existem alimentos que você aí já deve até relacionar que tem algum desconforto quando consome, como é, por exemplo, o caso de feijões, brócolis, couve-flor, repolho, são alimentos alto em FODMAPs. Algumas pessoas acabam tendo um pouco menos de desconforto com feijões ou mesmo qualquer outra leguminosa quando fazem o preparo adequado, deixando de molho, trocando a água. Mas ainda assim, tem pessoas que mesmo fazendo isso, têm desconforto com esse tipo de alimento. Mas não é só esse tipo de alimento que as pessoas já conhecem bem por causar esse tipo de desconforto que são FODMAPs. Existem outros alimentos bem comuns no dia a dia que muita gente não sabe que é FODMAP, como é o caso da maçã, da manga, da melancia. Existem dois alimentos que são muito utilizados no dia a dia ali na cozinha para fazer o preparo das refeições, como tempero, que é alho e cebola. Eles também são altos em FODMAPs. O trigo também faz parte dessa lista de FODMAPs. Então, tudo que tiver farinha de trigo, bolo, pães, bolacha, qualquer desses alimentos que contenham trigo, também são altos em FODMAP. É preciso ter cuidado também a alguns alimentos, se você é mais sensível a FODMAPs, ou se você está passando por uma fase de restrição de FODMAPs, como é o caso do tratamento da síndrome do intestino irritável, ou SIBO, ou alguma outra condição que a gente precise aplicar esse protocolo Low FODMAP. Se você é essa pessoa que é mais sensível a FODMAPs, ou se você está fazendo algum tratamento que precise fazer uma dieta Low FODMAP, ou seja, baixa em FODMAP, como é o caso de síndrome do intestino irritável, da SIBO ou de alguma outra condição que seja necessário baixar essa fermentação, existem alguns alimentos que os FODMAPs estão embutidos ali nos ingredientes, como é o caso, por exemplo, dos polióis, que são adoçantes que são colocados ali em produtos na indústria para poder adoçar determinados produtos que não tenham açúcar. Esses polióis normalmente vão vir no final da palavra com o ol. Então, maltitol, sorbitol, eritritol, xilitol. Isso pode estar ali no iogurte, numa barrinha de cereal ou até mesmo num chiclete sem açúcar. E caso você seja a pessoa que é mais sensível a FODMAPs, é importante lembrar que nem sempre todas as pessoas são sensíveis a todos os tipos de FODMAPs. Nós temos vários grupos de FODMAPs. Por exemplo, eu citei o caso dos polióis. Os polióis, eles fazem parte de um grupo de FODMAPs. Existem outros grupos. Então, tem pessoas, por exemplo, que são super sensíveis ao grupo dos polióis, que são esses que eu acabei de falar, que terminam com OL no final.
mas ao grupo dos frutanos, que inclui ali, dentro desse grupo tem o trigo, por exemplo, ela não é sensível. Então, mesmo que você tenha essa sensibilidade, tenha síndrome do intestino irritável ou qualquer outra condição que eu citei aqui, você provavelmente não é sensível a todos os FODMAPs. Saber identificar isso é super importante para que você não restrinja demais a sua alimentação, porque se você pegar uma lista inteira de FODMAPs, de todos os grupos de FODMAPs, você vai ficar com uma alimentação, né? Se você restringir isso, sua alimentação vai ficar extremamente restrita. Até por isso existe esse protocolo Low FODMAP, que é de baixa fermentação, que deve ser aplicado em casos específicos por um determinado de tempo. A gente não pode aplicar esse protocolo de restrição para uma vida inteira, porque você perde muito nutriente, porque existem alimentos no meio desse grupo que são alimentos saudáveis e que a gente vai precisar. Por isso é importante identificar a qual tipo de FODMAP você é mais sensível. Isso, como eu falei, a gente faz aplicando o protocolo Low FODMAPs, que é um protocolo feito pela Universidade Monash, que é uma universidade na Austrália, que desenvolveu, que fez pesquisas, né, sobre esses FODMAP e conseguiu classificar os alimentos ali em baixo, em médio ou em alto FODMAP. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Se você quiser saber mais como funciona esse tipo de alimentação, deixa aqui o seu comentário que depois eu faço um vídeo falando sobre isso. E se você tem desconforto ao consumir esses alimentos que eu falei aqui ou a outros FODMAPs, é importante que você procure um profissional que consiga te orientar e te guiar para saber se realmente isso é só uma sensibilidade ou se isso faz parte ali de alguma outra condição relacionada ao sistema gastrointestinal. Você já conhecia esse termo FODMAPs? Tem sensibilidade a algum desses alimentos que eu falei aqui? Já aplica alimentação Low FODMAP? Espero que você tenha gostado, que tenha entendido e se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.